Olá, boa noite, a paz do Senhor, graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Momentos Preciosos, este canal de devocional bíblico da missionária Elizabeth Maciel. Você está no Facebook nessa live ao vivo, vou retransmitir para o YouTube, vou retransmitir para o Instagram. E eu já te peço de antemão, vai lá e me segue no Instagram e se inscreva no canal do YouTube para que eu possa também fazer lives ao vivo, assim como eu faço lives aqui dentro do Facebook e faço também no Instagram. Que você seja sempre muito bem-vindo a esses momentos preciosos junto com a presença de Jesus. Junto com a presença de papai, junto com a presença do Espírito Santo, porque Deus é Jesus, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a essa live, querido. Você está aqui para receber algo da parte de Deus maravilhoso nessa noite. Nessa noite de devocional, momentos preciosos, nós temos sempre uma palavra do Senhor, tanto pela manhã uma palavra diferenciada, como agora à noitinha, tardinha, uma palavra diferenciada. O Senhor, graças a Deus, graças a Ele e a força do seu poder e a inspiração e a revelação dentro da palavra que Ele já tem colocado no meu coração, Ele sempre me traz uma palavra abençoada para trazer aqui para você. Ele sempre me dá, ele sempre me revela um algo que passou-se comigo, um algo que está dentro das minhas experiências pessoais e hoje não é diferente. Hoje eu vou trazer um algo ao qual vocês vão saber um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho de como eu me converti, um pouquinho de como eu vim trazida para uma porta do Evangelho e foi a oportunização que Deus promoveu para que eu pudesse segui-lo, para que eu pudesse começar a trilhar este caminho da cristandade. Em 1997, exatamente no dia 17 de fevereiro, eu baixei as águas do batismo pela Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor e do bispo Edir Macedo. Na parada 40, onde agora tem uma loja, mas antes também havia uma loja bem numa esquina, quase em frente ao supermercado Getter, alguma coisa assim. E ali, em Viamão, eu baixei as águas do batismo, num dia de verão, numa piscininha de plástico, lá dentro do altar, lá perto do altar. E eu me decidi por Jesus pela primeira vez, e até então cria que o que havia sido apresentado para mim como o Evangelho era o Evangelho da verdade. Eu não estou aqui para falar de placas, eu estou aqui para falar da palavra. E como a palavra agiu dentro de mim, me libertando de certos dogmas e de certas diretrizes ou de certas interpretações que verdadeiramente não são corretas diante de Deus. Mas até então era o que havia sido apresentado para mim. Era o que havia sido apresentado para mim e eu louvo a Deus por essa porta, porque lá eu me batizei, fui batizada nas águas, eu comecei um caminho com Deus, eu fui batizada pelo Espírito Santo, mesmo que eles não creiam no Espírito Santo e acham que o manifestar de línguas estranhas é demônio. Próprios obreiros lá oravam em mim, às vezes no banheiro, e tinham o dom de revelação de orar com a mão exatamente onde estava o problema da doença. E aí uma vez eu fui conversar com uma obreira e ela ficou fazendo assim para mim: não deixa o bispo, não deixa o pastor saber, mas eu tenho o dom do Espírito Santo e eu sei como é que é isso, como é que é aquilo, e aí o Senhor me revela onde é que está a doença e eu vou lá e oro, mas eles não gostam que falem nisso. E assim muitas outras coisas a gente sabe, que muitas coisas são colocadas aqui no mundo palpável, físico, como se nós precisássemos de algo palpável para tocar em Deus. Nós tocamos em Deus pela fé. É pela fé que nós movemos a mão de Deus no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento, é a base de tudo, é o alicerce.
de tudo aquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então eu não preciso de algo palpável para tocar em Deus. Eu não preciso de ligamentos e de ligas, ou de um chá, ou de uma erva, ou de um lencinho, ou de uma rosa. Eu não preciso disso. Porque isso não faz a minha comunicação com Deus. Quando Jesus fez o sacrifício na cruz, os mortos entregaram da terra os seus mortos e ressuscitaram, e houve um grande terremoto, e houve um grande rugir nos céus, e Jesus entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou, significando que ele veio como sacerdote perfeito, e está oficiando no templo perfeito lá no céu, e ele veio como cordeiro, ele veio como o sacrifício perfeito. Ele não foi quebrado um osso dele mesmo, como do Isaías, 700 e poucos anos antes, disse que nenhum osso seria quebrado, porque ele não poderia ser coxo, ele não poderia ter defeitos. Ele teria que ser o Adão humano perfeito para fazer esse sacrifício. Ele não poderia ter pecado e ele não pecou. Ele não poderia ter mancha, mácula. Ele teria que ser o cordeiro mudo para o sacrifício de sangue expiatório pelo nosso pecado. E o nosso pecado era o pecado de Adão, onde Adão pecou junto com Eva e foi retirado do paraíso. Todo aquele plano inicial se quebrou. E aí a árvore da vida foi retirada do jardim do Éden, agora está na Nova Canaã, Jerusalém celestial. E lá nós teremos acesso à vida eterna quando formos arrebatados, né? E viveremos eternamente com Cristo por causa da árvore da vida que está na Nova Jerusalém. E ali foi se quebrada uma aliança, um casamento, uma comunhão íntima do homem com Deus, através de Adão pecador. E precisava de um Adão perfeito, homem, que fosse homem. Ele não usurpou da sua deidade, não usurpou ser igual a Deus. E aí muita gente interpreta que Deus é acima dele e ele não quis pegar a honra de Deus. Não, ele teve que ser destituído da deidade dele, da pessoa de Deus, para ser homem e fazer esse sacrifício porque era necessário. Então muita gente ainda está apegado às velhas ordenanças, achando que coisas palpáveis e coisas físicas nos ligam a Deus. Mas não há necessário agora a intercessão de um sacerdote ou de um meio que possa nos levar a Deus, como se fosse entrando no Santo dos Santíssimos, no Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou. A lei se cumpriu em Jesus. Jesus era a sombra de variação daquilo que deveria acontecer na graça. E nós estamos numa nova aliança, no Novo Testamento, com Jesus, através do sangue dele derramado na cruz. Aquelas velhas ordenanças, de alguma maneira, nos eram contrárias. Porque toda vez que uma pessoa pecava, precisava uma vez por ano, no turno de milhares e milhares de sacerdotes. A cada ano eles eram sorteados e escolhidos para fazer a oficiação dentro do templo. E assim mesmo amarrados com uma corda cheia de guizos, cheia de sinos, porque se eles tivessem pecado e o sino parasse e não fizesse barulho, as pessoas, tinham que puxar esse sacerdote. Joás, tu quer participar? Eu vou continuar mais um pouquinho e depois tu me solicita de novo para participar, tá bom? Joás Pereira da Silva, continua assistindo aí, eu só quero terminar um pouquinho mais de falar. Aí você tem toda a liberdade para participar do vídeo, tá, Joás? Assim como qualquer um de vocês. Mas assim, então, queridos, naquele momento que Jesus fez o sacrifício, foi feito uma vez por todas. E muitas pessoas acham que ainda é preciso aquele sacerdote ir lá e apresentar sacrifícios e fogueiras e propósitos e isso e aquilo para você conseguir ser abençoado e perdoado de teus pecados ou isso e aquilo. Não estou falando de que você sim possa com certeza fazer um voto, porque se você votar com toda a tua fé, faça. E não faça voto de tolo, de depois não cumprir. Quer fazer um voto de missão, um voto pela saúde de alguém, um voto por ti mesmo, pela tua vida espiritual, pela salvação de alguém, faça, ofereça uma oferta alçada, ofereça um voto, você pode fazer. E você deve ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de dogmas,
de certos rituais e de certas coisas que são colocadas na nossa mente, como se nós ainda vivêssemos nas velhas ordenanças que de alguma maneira nos era contrária. Por que nos era contrária? Porque Adão e toda a sua descendência continuavam pecadores. Aquela lei forte, pesada, que foi instituída através de Moisés, o grande legislador inspirado por Deus, é para que o povo continuasse na presença de Deus e assim mesmo eles prevaricavam, eles idolatravam, eles adulteravam essa aliança com outros deuses e prostituições piores do que feitiçaria, porque o pecado da rebelião, o pecado da desobediência é pior do que a feitiçaria. E eles desobedeciam constantemente ao Senhor. Mas aquilo era-nos o contrário, por quê? Porque o diabo sempre continuava com a nossa dívida. E ele sempre dizia, o que adianta você vir aqui, peca o ano inteiro, depois sobe para o templo e apresenta 2 pombinhas, uma efa de farinha, um bocado de azeite, uma botija de azeite, um novilho, né, de acordo com a expiação de cada pecado em específico, era dente por dente, olho por olho, matou meu boi, eu mato o teu, roubou não sei o que, tem que pegar também do outro, se apropriar. E essa lei pesada, pesada, e nunca nos livrava do pecado. E nós vamos ver isso agora em Colossenses capítulo 2, verso 14. Joás, tu quer ainda participar do meu vídeo? Vamos adicionar o Joás, vamos ver se ele participa. Tá adicionando. Não sei se a minha internet ou a tua vai te permitir, Joás. Mas tomara, porque até agora muitas pessoas têm tentado entrar aqui ao vivo comigo e eu não tenho conseguido porque a minha internet não é muito boa. Mas vamos ver, Joás, se tu consegue participar. Se tu não conseguir, coloca aí com as tuas palavras o que tu gostaria de falar ao vivo. O que tu gostaria de concordar ou discordar daquilo que você acha que eu estou falando na parte de Deus? Você também tem livre acesso aí. Todos vocês que estão assistindo ou vão assistir posteriormente, coloquem comentários para depois eu ler e de repente responder no particular. Às vezes eu respondo com o próprio vídeo ali nos comentários. Irmão Joás Pereira da Silva. Muitas saudades de vocês, muitas saudades. Vocês foram grandes companheiros de obra e irmãos e irmãs abençoadíssimos na minha vida. Querido, tenta participar de novo. Então, queridos, amém, irmão Joás, que Deus me abençoe, amém. Eliseu Tavares também está aí, eu sei que outras pessoas estão às vezes e não aparece para mim, né? Mas eu sei que isso tem sido uma obra muito grande na minha vida. O Senhor tem confirmado que eu devo fazer isso. E eu não posso deixar de fazer a porção que me cabe e a vocação ao qual eu fui chamado. Então vamos ler em Colossenses capítulo 2, 14. Quando eu estava nessa igreja, gente, eu vou ler primeiro aqui. Colossenses 2, 14 diz assim, ó. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esta palavra me salvou. Esta palavra foi uma palavra revelada, que há anos atrás, quando eu fiquei 4, 5 anos na Igreja Universal, manifestando com demônios incríveis, legiões de demônios, eu manifestava na rua quando passava por uma bandeja de oferenda de candomblé, eu era simplesmente assim, ó, tomada por espíritos malignos quando passava pelas esquinas e ia arrastada por pessoas que me levavam para a igreja manifestada, urrando, babando que nem um animal. 8 homens não me seguravam. Eu manifestei durante muito tempo pela porta
espiritual chamada mágoa, chamada rancor, chamada ódio, que tinha muito dentro de mim, por pessoas que haviam me magoado e continuavam me magoando, e eu não era sarada interiormente, e aquilo era uma porta que o demônio achava para entrar. Depois de muito tempo, graças a Deus, eu obtive a libertação, mas eu queria muito sair da Igreja Universal e eu passava por um casamento abusivo dentro da Igreja Universal, onde eu fui muito violentada fisicamente, assim, com muitas agressões por esse marido que nunca se converteu, e Deus arrancou ele da minha vida. Eu fiz um voto pessoal e ele arrancou da minha vida e eu sou livre hoje para me casar de novo. Mas, naquela época ele me prendia e ele achava que a Universal era tudo, era o centro de tudo, que não existia evangelho, que não existia outra igreja. E eu tinha que segui-lo, porque senão eu passava mal, né? Ficava abaixo de mau tempo. Aí, uma vez, nós nos separamos por 1 ano. E naquele 1 ano eu comecei a frequentar outras denominações, a Igreja da Graça. Eu comecei a frequentar o Ministério Isaías Figueiró, que é o Encontros de Fé. Volta e meia eu ia em alguma igreja. E eu comecei a esboçar a vontade de querer buscar algo. Porque quando eu já estava dentro da Igreja Universal, dentro daquelas todas dogmas e interpretações e conversas ali, eu tinha muita vontade de buscar o Espírito Santo. Eu tinha uma sede, uma fome do Espírito Santo, e eu já era batizada em línguas. Porém, eu tinha que me esconder, né? Não podia mostrar para ninguém que eu já era batizada. Aí, o que aconteceu? Quando chegava nas quartas-feiras, era a busca do Espírito Santo, ou nos domingos de manhã, né? Aí, era 15 minutinhos de mão levantada, papapi, popopó, muito rápido, aquela coisa que não tinha aquela busca do Espírito Santo, que não tinha aquela entrega. Era um versículozinho escolhido para um determinado voto. Se tivesse 7 ou 8 reuniões por dia com pastores diferentes, cada pastor colocava um versinho assim, um versículozinho, e puxava para um voto, que tem que ter dízimo, né, gente? Tem que ter voto, tem que ter erário, tem que ter numerário ali. Mas, aí, isso são as minhas experiências, tá, gente, que eu tive lá dentro. E aí, quando eu fui falar com Deus um dia, e eu me lembro que eu baixei o hospital, porque eu estava no auge também do HIV, com muitos problemas ainda manifestando e tudo. E aí eu pedi para o Senhor, no hospital, uma luz, uma luz dele. E veio um casal de irmãos que me acompanhavam dentro do Ministério Isaías Figueiró, no Encontros de Fé, e me deram uma Bíblia vermelha de capinha dura, aquela brochura tipo livro fininho, bem pequenininho, com as folhinhas mais escuras. E aquela Bíblia eu peguei para mim, e muito agradecida, eles me deram uma dedicatória e tudo. Aí um dia eu estou na minha casa, já fora do hospital, me recuperando, e eu pedi para o Senhor de joelhos. Eu disse, Senhor, eu quero uma palavra. Eu vou iniciar essa oração em cima de um versículo que eu aprendi quando eu tinha 16 anos e eu participei de uma seita chamada a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja Mórmon, e eu tinha guardado essa escritura no meu coração. Tiago, capítulo 1, verso 5. E dizia assim, todo aquele que é falto de sabedoria, que tem falta, que tem necessidade de ser sábio, peça para Deus, que Ele vai te dar com toda a liberdade. Não vai te lançar em rosto, não vai te cobrar de novo. E eu precisava de sabedoria para entender, porque eu sentia que ali dentro daquela denominação universal do Reino de Deus tinha algo diferente e errado, que algo o Espírito Santo testificava comigo, porque o próprio Espírito Santo ele nos diz que ele testifica com o nosso espírito do juízo e da justiça. Ele nos testifica que a palavra do Senhor é a verdade, ele nos testifica do pecado e nos testifica que somos filhos de Deus. Então ele já testificava com gemidos inexprimíveis e eu não conseguia entender que tinha algo errado, mas eu queria muito, na minha sinceridade, me libertar de tudo isso. E saber o que estava acontecendo na minha vida, que não ia para frente, eu não me libertava, eu não conseguia sentir a presença do Espírito, eu não concordava com um monte de coisa que eu já comecei a ver que estava errado, mas mesmo assim eu não conhecia a palavra, porque o que foi apresentado para mim foram pequenos versículos
tirados aleatoriamente para um voto específico, para uma campanha, e ali era, para mim, aquilo ali era a palavra, mas eu sabia que eu tinha fome e sede de muito mais. E aquele dia eu orei, junto com aquela bíbliazinha vermelha. E eu me lembro que eu usei essa escritura. E até hoje, eu uso essas escrituras bíblicas para, em cima de uma oração específica, eu orar em cima de uma palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai e cumpre aquilo que foi lançado e que apraz e dá prazer a Deus. Então, eu sempre, não que cobrando Deus, mas eu sempre falando, Senhor, está escrito. Senhor, eu creio nessa palavra. E eu disse, está escrito. Que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça para ti. E eu preciso de sabedoria neste momento para entender. Sabe que aquela brochura, aquela Bíblia, era uma linguagem bem antiga, bem rebuscada. Eu tenho bastante cultura, um QI elevado, eu larguei minhas bonecas para pegar livros e revistas desde os 9 anos de idade, já li vários autores estrangeiros e brasileiros, eu estudei para ser professora, então eu tenho bastante facilidade. Estudei teologia um pouco e tal, eu tenho facilidade. Só que naquela época, manifestando em processo de libertação, passando por um processo de casamento muito tumultuado, sofrendo muito, passando muita necessidade junto com os meus filhos e com esse marido, e com todo esse medo que no psicológico me atingia, né? A minha baixa autoestima que estava lá embaixo, né? Então, com tudo isso, era difícil eu ter certas compreensões da Bíblia, ainda mais que foi apresentado para mim um evangelho em frações, de pequenos versículos que eram usados em votos e campanhas e fogueiras específicas. Mas, usando essa escritura de Tiago, capítulo 1, verso 5, eu orei, eu chorei muito na minha cama de joelhos, eu nunca me esqueço. E com toda sinceridade eu disse, Senhor, me mostra a tua verdade e me dá sabedoria. Agora eu vou terminar de orar e eu vou abrir uma página dessa Bíblia, aleatoriamente, e o Senhor vai falar comigo. Gente, eu fiz uma oração tão sincera. E o Senhor fez exatamente o que eu pedi. Ele me deu sabedoria dentro de um versículo que me libertou da Igreja Universal do Reino de Deus, que me libertou dos dogmas dos sacrifícios e de ligamentos palpáveis de coisas terrenas, que não é preciso para a gente chegar a Deus. Porque o sacrifício já foi feito uma vez por todas, nós não precisamos sacrificar. O único sacrifício é dar o nosso eu, o nosso tudo em direção a Deus em primeiro lugar, ao nosso próximo como a nós mesmos, e obedecer. E obedecer requer sacrifício. Requer matar a carne. Este é o sacrifício que nós precisamos fazer, carregar a nossa cruz, pesada que seja, em direção a Jesus e a vida eterna. A salvação, né? É isso que nós precisamos. Então, em Colossenses, quando diz em verso 2,14, diz assim, né? Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Era uma, aqui ainda, é na minha versão Almeida Corrigida Fiel. Naquela época era uma versão antiga, rebuscada, com palavreados mais eruditos, assim, sabe? Eu não me lembro bem como é que era a tradução. Mas eu não entendia, porque eu não sabia nada disso, assim, ó, que Jesus é o mesmo Jeová Jiré, Jeová El Shaddai, Jeová El Elion, é o mesmo Jeová Jiré, é o mesmo Rafá, é o mesmo o grande eu sou, é o Iavé, é o mesmo, Jesus é o mesmo. Ele é Deus, estava com Deus, era Deus e habitou entre os homens. Então, é Jesus. E ele era a sombra, todas as ordenanças, toda a lei, era a sombra daquilo que viria através da graça manifestada na nova aliança, no Novo Testamento, através do sacrifício na cruz, através do novo Adão perfeito e através da preparação de Jesus para até nós na geração do arrebatamento. E depois do arrebatamento, o Armagedon, o milênio com Cristo e a igreja julgando aqui na terra, e a vida eterna no céu, com a árvore da vida em Nova Canaã. Então, nada disso eu tinha conhecimento dessa linha do tempo, dessa linha toda
Eu não sabia desse cronograma todo. Mas o Espírito Santo da verdade me revelou, aleluia. E nesse único versículo eu tive entendimento do passado e do presente que eu estava vivendo, na graça. Essa cédula, gente, o Senhor me fez ver uma visão, ele me fez ter uma visão, como se fosse uma parábola, como se fosse uma história, dentro da minha mente, e eu do lado da minha cama me sentei e comecei a chorar, e o Senhor me deu a revelação. Que havia um agiota, vamos colocar aí o diabo, né? O diabo é um mentiroso, né? E Satanás é o opositor, ou ao contrário, né? Satanás seria o mentiroso e o diabo o opositor. Eu sempre confundo. Porque era Lúcifer, era anjo de luz, né? Mas depois tornou Satanás e diabo. Ele tem uma dívida que ele pegou de pecado. Adão ficou devendo. A humanidade, através de Adão, ficou devendo. E ali tinha um montante de 5 mil reais. Mas todo mês o homem ia lá e dava só o juro de 150 reais. 2 pombinhas, uma efa de farinha, uma botija de azeite, um cordeiro, uma ovelha perfeita. Uma vez por ano o sacerdote ia lá e fazia libação, fazia oblação. E aí? Sempre o montante da dívida continuava. Nós ainda estávamos escravos do pecado. E por isso Jesus precisou nos libertar do pecado. E nos libertar do desligamento da comunhão com Deus. E aí quando Jesus chegou na frente dele, Deus me deu essa visão de Jesus chegando com uma vestimenta de linho, né? E eu ainda tinha aquela ideia de que Jesus nórdico, né? Jesus oriental, Jesus ocidental, de olho azul, de barba marronzinha, bonitinho, cabelo muito bonito, mas que seja. Veio assim a visão para mim. E Jesus chegou para o diabo e disse assim, tá, mas qual é a dívida da Elizabeth? Ah, ela tem 5 mil reais aqui comigo faz anos, ó. Mas ela só consegue pagar o juros de 150 reais. Jesus pegou e disse assim, tá, me dá a nota promissória dela, me dá essa duplicata aí, me dá essa cédula. Me dá essa cédula aí, e eu vou rasgar. Toma, tá aqui os juros, correção monetária, tá aqui a dívida montante certa, o núcleo da dívida, tá tudo aí. Eu tô pagando aqui com o meu sangue. E eu tô comprando ela para mim. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a quem está assistindo, dá um aleluia a quem está assistindo. Quem chegou nesse ponto da pregação, você conseguiu entender que Jesus foi sacrifício perfeito e nós não precisamos mais de fogueira santa, nem de chazinho de ervas, nem banho não sei do que, passar por baixo de corredor não sei da onde, pisar em corredor de sal não sei da onde, com lencinho e com rosas não sei o que, e com coisas palpáveis, coisas tocáveis deste mundo para chegar a Deus. Não, ele já chegou a nós através do próprio amor. João capítulo 3, verso 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos livres, livres da cédula das ordenanças, que de alguma maneira nos é contrária. Essa ordenança sempre nos acusava. E agora nós podemos dizer, onde está o meu Deus? Meu Deus habita aqui, através do Espírito Santo dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a presença de Deus aqui, manifestada como embaixadora de Cristo, como boa mordomo, dispenseira e serva dos conservos do Senhor para trazer as boas novas. Então eu não preciso de sacrifícios. Eu não preciso de fazer coisas palpáveis nessa terra e me ligar a coisas palpáveis, a uma pedra holística, a um sacrifício de animal, a um amalá, a um congal, a bater cabeça numa almofada, a colocar pó de ouro não sei aonde, a me curvar diante de imagens de esculturas que são visíveis, mas nada podem fazer, a praticar idolatria, a crer lá no extraterrestre, não sei aonde. Não, o Senhor é o Senhor dos senhores. Ele criou o céu e a terra. Ele criou todas as coisas. Ele é o tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Acima do nome dele não existe outro.
Ele é o nome sobre todo nome. E nós devemos nos batizar nas águas em um nome de Jesus. Eu fui batizada lá na Universal em 1997, dia 17 de fevereiro, mas agora, dia 11 de setembro passado, eu, em cima dessa verdade bíblica, eu encontrei uma placa denominacional que batiza em o nome de Jesus, porque Jesus é um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E é no nome do Senhor que os discípulos batizavam. E o Senhor dos senhores é Jesus. Então, queridos, diante dessas verdades de não praticar as coisas que abominam a Deus, a buscar prognosticadores de zodíaco, a prognosticadores do céu, a outras religiões, né, espíritas, a praticar a morte de animais e sacrifícios, a não praticar idolatrias tais, né, e coisas que abominam a Deus, e não nos egocentrar no homem, porque o homem, se igualar o homem a Deus, o homem não é igual a Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus. Deus é Deus, existe por si só, Ele é o Senhor dos senhores e está acima das nossas cabeças. E nós estamos como filhos amados desse Senhor. Queridos, vamos aprender a viver a verdade, a praticar a verdade, a obedecer a verdade. Porque aí sim, nós poderemos ter verdadeiramente, com Jesus, cumprido a lei, estarmos debaixo da graça, e estarmos indo em direção à vida eterna. Vamos nos libertar. A palavra do Senhor segue um pouquinho mais adiante nesse capítulo 2 de Colossenses, que diz assim, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos. Tem gente que cultua anjos, cultua imagens, tá? Envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na carnal compreensão. Não se estribe no teu próprio pensamento. O manual de regra e fé de todo cristão está aqui dentro. Aqui é o pensamento de Deus. E é no pensamento de Deus que nós temos que trazer o nosso pensamento cativo, preso à mente de Cristo. E não ligado à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então nós temos que estar ligados à cabeça, nós temos que estar ligados na mente de Cristo, para que o nosso corpo atinja a estatura de varão perfeito, para entendermos qual a estatura, a largura, a altura, né, e profundidade de Jesus, e da obra dele, e do reino dele. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Então, por que voltar para as velhas ordenanças, que era de alguma maneira contrária e nos escravizava dentro da lei, se nós já estamos no tempo da graça, né? Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina de corpo, né? Mas não são de valor algum, senão só para satisfação da carne. Porque para a satisfação do espírito é obedecer e chegar na vida eterna. Para a satisfação do espírito é amar a Deus e as suas ordenanças e a sua palavra acima de todas as coisas, acima do meu próprio eu e do meu próprio próximo. E depois amar o próximo e depois vem mim, depois vem eu. Então, querido, vamos aproveitar aquilo que a traça não corrói, que a ferrugem não toma. Né? Que a traça não toma, não come e a ferrugem não corrói. Vamos nos entregar à palavra de Deus e vivê-la verdadeiramente, livres em Cristo. Livres para fazer a vontade dele na obediência, na atitude de fé e a fé com obras. E ser achados, como na palavra da manhã,
de Mateus 22, verso 46, aquele que perseverar até o fim e ser achado no dia do arrebatamento, fazendo como servo bom e fiel a obra do Senhor e vivendo a verdade, este será salvo. Então, querido e querida, seja muito bem-vindo sempre às lives aqui do Momentos Preciosos. Compartilha no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve, compartilha no Instagram, vai lá no Instagram e me segue, vai aqui no Facebook e me segue, tá, queridos? E compartilha, recompartilha, se inscreve no canal do YouTube, me segue lá no Insta, tá bom, queridos? E compartilha com muitas almas. Muitas almas precisam ser libertas dessas ordenanças e voltando-se para os rudimentos do mundo, ainda estão presas nesses rudimentos e ordenanças de homens. E nós precisamos ser livres em Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. E como está de costume, a minha igreja IPUB, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, estará do dia 8 ao dia 30 orando pela nação brasileira, pelo nosso presidente e pela permissão de Deus, para que aquele que Deus quiser vai estar aqui, sim, presidindo o Brasil, e mesmo que seja o opressor, para que o povo brasileiro se aperte, se levante, saia do sono da indolência. Tá bom? E nós vamos estar orando. Só que eu já estou orando desde ontem, anteontem, porque eu senti no meu coração de começar a orar antes. Então, todas as lives eu vou orar de manhã e de noite. Vamos orar? E vou orar por você, para que você seja forte, para que você tome coragem e posicionamento para se libertar de dogmas, rituais e ordenanças de homens. Mas fique somente na palavra do Senhor e seja livre na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, querido Pai, neste momento eu levanto as minhas mãos ungidas, e as minhas mãos santas e as minhas mãos justas, porque a tua palavra diz que eu, mesmo sendo pecadora e mesmo sendo pequena, foi imputado sobre a nossa vida, a todo aquele que crê em Jesus, que segue as suas ordenanças, que se batiza, que aceita Jesus como seu Senhor e o único e suficiente Salvador, é imputado a nós, por justiça, o sacrifício da cruz, e debaixo deste sangue nós somos justificados. Então as minhas mãos justas são levantadas agora, Pai, para orar pelo povo e pela nação brasileira, em direção a essas eleições, em direção às permissões do Senhor, porque o Senhor é o comandante verdadeiro do mundo e do universo. E todos os governos humanos estão sujeitos abaixo da tua vontade. E nós sabemos que o Senhor estabelece os governos e que o Senhor permite os governos. Então, Pai querido, se for da direita, vai ser da direita. Se for da esquerda, vai ser da esquerda. Porque o Senhor é Deus. E porque o Senhor sabe o que o Senhor tem de propósito e planos e permissões. Mas eu quero te pedir pelo presidente Bolsonaro, Pai. Ele é um cristão falho, como nós todos. Ele tem muitas falhas, que são observáveis e até muitas vezes são julgadas. Mas que o teu Espírito Santo, da verdade, se revele a ele. E se for preciso ele pedir perdão para o povo brasileiro, que ele venha pedir perdão para o povo brasileiro, mas não apenas um pedido de perdão, mas um conserto de alma, um conserto de vida, um conserto de altar diante de ti. Ó Pai querido, fortalece este homem, fortalece a mente, a saúde dele, o entendimento, a todos os seus assessores, a sua esposa companheira, a todos os irmãos em Cristo que estão próximos dele, ao pastor dela. Coloca a tua mão sobre eles. Pai, derrama da tua graça agora, em nome do Senhor Jesus. Sobre a vida, Pai, de qualquer outro que possa subir, Pai, para o palanque, que possa subir, Pai querido, para ganhar essas eleições. Se for da tua permissão, que o povo brasileiro desperte, que haja um renovo. Há promessas para o Rio Grande do Sul, há promessas para o Brasil como um celeiro que vai sair daqui o renovo, o avivamento das nações. E nós cremos na juventude, cremos nessa geração de hoje,
hoje. Sabemos, Pai querido, que podemos fazer muito mais do que nós já estamos fazendo. Sabemos que estamos dormindo um sono de indolência, uma mornidão, uma apostatasia geral na nação, mas nós queremos ser fortificados pelo Teu Espírito. Toma todos os meus ouvintes, Pai, a todos que colaboram, a todos que compartilham, a todos que se inscrevem, a todos que me ajudam, a todos que oram por mim, a todos que recebem essa palavra. Que nós possamos nos tornar fortes para viver na Tua presença e nos posicionarmos como cristãos autênticos. Doa a quem doer, soframos ou não soframos o dano. Pai querido, Pai amado, toma cada um na Tua presença em nome de Jesus. Amém? Então, amanhã de manhã, mais um momento precioso na presença do Senhor e tenha coragem de se posicionar fora das ordenanças, fora dos rudimentos antigos e dos dogmas de homens. E seja Cristo e viva Cristo. Amém? Querido, se você quiser fazer um pequeno reels, um pequeno corte, um pequeno short e colocar ali no TikTok, no Kawaii, dentro do Instagram, dentro do Facebook, no seu WhatsApp, quiser fazer um cortezinho aí de 60 segundos, 1 minuto e meio, com a parte principal que mais te chamou a atenção, faça isso. Manda para as almas aí que estão necessitadas. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.